Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Eu Místico. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: Não sabes então que és o templo de Deus? E não sabes que o nome de Deus é Eu, o Eu Sou? E que tu és o templo de Deus apenas na medida em que o reconheças? Bom, mestre, dentro desse assunto que o Joel Goldsmith comenta, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, a investigação de um determinado assunto é algo que requer a compreensão bastante clara sobre ele. Mas aqui nos deparamos com uma situação muito delicada. Quando tratamos de assuntos que não requer uma mera compreensão verbal, intelectual, teórica sobre isso, como este assunto, quando você pergunta o que é esta consciência verdadeira, o que é esta consciência real, nós estamos sinalizando para algo além das palavras, para algo além daquilo que os pensamentos conseguem descrever. Então, sim, nós podemos ter uma aproximação real desta verdadeira consciência, desta real consciência. Mas quando nos livramos daquilo que entendemos por consciência, então nós precisamos investigar com palavras o que pode ser investigado. E ficar nesta condição interna, onde aquilo que aqui está presente, além das palavras, pode revelar, pode ser revelado. Então vamos nos aproximar dessa forma. Primeiro, antes de tudo, o que é essa consciência, como nós conhecemos? Não é ela a presença do reconhecimento. Quando é que você tem consciência de alguma coisa? Não é quando reconhece? E quando você reconhece, esse reconhecimento não é a presença do pensamento fazendo o reconhecimento? Repare, aquilo que nós chamamos de consciência na pessoa, neste mim, a consciência que esse eu tem, que esse eu carrega, é a presença desta mente. Desta mente que tem consciência. Eu tenho consciência de você. O que é essa consciência? É a presença do reconhecimento sobre quem você é. Assim, aquilo que nós chamamos de consciência é a presença da memória, da lembrança, o que não é outra coisa senão a presença do pensamento, que é a presença da mente. Quando descartamos a ideia de alguém presente nesta consciência, quando nos livramos da ilusão de alguém presente nesse modelo de mente, temos a revelação daquilo que está além da mente, além desta consciência, além deste eu. Então é possível ter plena ciência da verdade, daquilo que está além da mente, além da consciência, além do eu. Quando investigamos a verdade sobre esta mente, sobre esta consciência, sobre este eu,
É por isso que nós precisamos de uma base para a visão desta divina consciência, desta real consciência, desta revelação daquilo que está além da mente, além do eu, além do ego. E a base é o autoconhecimento. Há uma realidade presente. Essa realidade está além da mente, além do eu, além daquilo que conhecemos por consciência. Então, repare, a sua pergunta é: o que é a real consciência? Agora, podemos colocar aqui em palavras que esta real consciência é aquilo que está além do conhecido. Uma vez que a presença do conhecido é a presença do pensamento, reconhecendo coisas. Repare como é muito importante isso aqui. Em geral, nós acreditamos que nós estamos conscientes. Sim, a presença da mente é a presença da consciência do que ela reconhece. Mas essa consciência é apenas a presença de pensamentos. Haverá algo aqui, além do pensamento? Haverá algo aqui, além desta pessoa, além desta consciência pessoal, além deste eu, deste mim? É o que estamos aqui com você, investigando. A presença da vida, ela não está dentro do campo do pensamento. A presença da verdade, ela não faz parte do pensamento. A realidade está além do conhecido. Assim, não faz parte da mente, desta consciência, deste pensamento, deste eu. Compreender a verdade sobre si mesmo é assumir a vida sem esta consciência pessoal. Sim, isso mesmo que você ouviu. A presença da pessoa, deste mim, é uma sugestão dada pelo pensamento. Nós confiamos nisso. Temos acreditado nisso. E estamos sustentando esta vida particular neste formato. É por isso que sentimos ser pessoas. Lidamos com pessoas. Pensamos, sentimos e agimos como pessoas. Mas qual é a verdade? Qual é a realidade? O que de fato está acontecendo? O que de fato está acontecendo é que não existe tal coisa como uma pessoa. É apenas a expressão do modelo do passado, do modelo de continuidade da memória, nos dando a sensação de uma pessoa presente. Uma pessoa que sente, uma pessoa que fala, uma pessoa que faz, uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem problemas. É o movimento do passado, é o movimento da memória. Essa memória é a memória psicológica. É o tipo do pensamento, a qualidade do pensamento que sustenta o eu. A ideia desse eu e o não eu. Assim, o que nós conhecemos por vida está dentro desse princípio de separação. Veja como é importante isso.
A noção de existir como uma pessoa, de estar vivendo como alguém no mundo, o que é uma sugestão do pensamento, lhe coloca numa condição de vida particular, pessoal. Você está olhando para a vida a partir de uma condição psicológica de sono, de inconsciência, de sonho, de separação. Há uma separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Mas quem é você? O que é essa pessoa? Volto a dizer, estamos diante de uma crença-sentimento. O despertar é o fim para este sonho, é o fim para esta condição. O despertar é assumir a verdade deste ser. Este ser é a real consciência. Esta real consciência é a presença da felicidade. Isso está presente quando não há mais a ilusão do eu, a ilusão do ego, a ilusão da pessoa. A compreensão direta disso não é teórica, não é verbal. É por isso que colocamos aqui logo no início a ciência da verdade desta real consciência é algo além dos pensamentos, além das palavras. É aquilo que aqui está presente sendo a realidade de Deus, sendo a realidade da vida, sendo a realidade do seu ser. Você está aqui para assumir isso. Isso traz o despertar desta divina consciência, desta real consciência. Isso é o fim do sonho. Isso é o fim desta condição onde você olha para o mundo a partir do pensamento. Então você tem a janela do pensamento. E você é parte desse modelo, nesse tipo de olhar. Porque aquele que observa é a própria coisa observada. Colocando de uma outra forma, o sonho para esse que sonha. Contato com a realidade, com esta real consciência, é o fim do sonho. É o fim do eu. É o fim do ego. Este eu, ego, é esta consciência que conhecemos, nesta mente condicionada que estamos vivendo. A compreensão direta disso é o despertar divino. É a compreensão da verdade. É a compreensão de Deus. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu quero viver em Deus. Busco isso há muitos anos. Como encontrar Deus? Acabamos de dar essa resposta. Você pergunta como viver em Deus. Já busco isso há muitos anos. Viver em Deus é assumir a verdade de ser. Isso requer o descarte da ilusão do eu nesse vir a ser. Observe que a nossa inclinação é sempre para ganhar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Nós queremos ganhar aquilo que acreditamos que irá nos fazer pessoas felizes, realizadas, e queremos nos livrar daquilo que nos faz sofrer, que nos torna infelizes e miseráveis. Portanto, há sempre essa inclinação em nós
este afã, esta procura, esta busca. A busca por algo e a busca também do afastamento de algo. Aqui você fala de uma busca por Deus. Na pergunta, como encontrar Deus? Sim, é uma belíssima pergunta, mas nós precisamos investigar o que há por detrás dessa pergunta, porque, mais uma vez, estamos lidando com algo além das palavras e, portanto, além dos pensamentos. Aquilo que está além das palavras e dos pensamentos está além de toda e qualquer imagem. Em geral, não é assim quando falamos de Deus? Nós falamos de Deus a partir de uma imagem que nós temos. E quando falamos de um encontro com Deus, a ideia por detrás de um encontro é alguém tendo um encontro. Aqui compreenda com clareza isso. O seu real encontro com Deus não é o encontro de alguém com Deus. É a realidade de Deus se revelando aqui. Quando esse mim, esse eu, esse alguém não está mais presente. Portanto, quando você pergunta como encontrar Deus, a resposta é assumindo a realidade de ser. E você só pode assumir essa realidade de ser quando você é isso que está aqui. A realidade de ser não carrega essa ideia de vir a ser. Essa ideia de vir a ser, de se tornar, de alcançar, de obter ou se livrar. A presença divina, a presença da verdade é ser. Isso está aqui. Não é algo que se separa de você. É a realidade sobre você. Quando a ilusão desse eu não está, deste mim não está mais presente, é que nós estamos sustentando esse mim, sustentando essa ideia de alguém, quando alimentamos o futuro ou o passado. Sustentar lembranças ou imaginações é sustentar o vir a ser, é sustentar o eu, o ego. A realidade presente é a vida, neste instante, se revelando, quando não há mais nem o passado, nem a ideia do presente, nem o futuro. Portanto, esse encontro com Deus é assumir a vida sem o eu. Talvez você pergunte, e como isso se realiza? Pela constatação. Isso não se realiza no tempo. Como acabamos de colocar, Deus não é uma realidade que o pensamento alcança. Portanto, não é algo que está lá no futuro. Assumir esta verdade requer a compreensão de nós mesmos, de todo esse fundo, de toda essa estrutura que está dando base à continuidade desse vir a ser, que é o eu. Escutar cada pensamento, cada sentimento, cada emoção. Escutar tudo aquilo que se passa dentro de você. É ter a compreensão direta sobre este eu, sobre este mim, sobre este modelo psicológico do vir a ser. Aqui o que estamos enfatizando para você
é a beleza, a importância de compreendermos a nós mesmos. Compreender o ciúme, a inveja, o medo, a raiva, as preocupações. Compreender todo esse processo, que é o processo da consciência da pessoa, desta mente condicionada. Isso traz o descarte desta condição para o surgimento daquilo que aqui está presente, além da consciência egóica, além da consciência do eu. Então Deus se revela. Quando aprendemos esta arte de escutar, de olhar, de perceber, quando nos aproximamos da verdade da meditação, da realidade da meditação, é por isso que eu tenho chamado de real meditação. Não é alguém praticando a meditação, é a compreensão da meditação, exatamente o descarte deste alguém. Quando temos a presença da meditação, é essa meditação a ciência que revela a Deus. Mas essa ciência da meditação não é a prática da meditação, é a meditação aqui e agora, que tem por base a compreensão das nossas reações, de todo esse movimento, que é o movimento do eu. Descobrir como olhar para isso, trazer atenção para este instante, aí além do eu, além do ego. Então a realidade se revela. Aquilo que está fora da mente, aquilo que é indescritível, aqui se mostra como sendo a realidade deste ser, a verdade sobre você, a verdade de Deus. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Quem tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado, consegue meditar? Ô Gilson, a aproximação da meditação é a observação, é a constatação, é o olhar. Não importa o quadro psicológico que esteja presente. Nós temos diversos nomes para diversos quadros, mas esses quadros, eles estão dentro desse modelo psicológico do eu, do próprio ego. E olhar, escutar, perceber, isso é estar cônscio desta reação. É apenas isso. Então não importa aquilo que aqui esteja presente. Isso não é a realidade deste ser, desta inteligência, desta compreensão, desta percepção. Tudo isso ainda é parte do movimento do eu. Tudo isso ainda é parte do movimento do próprio ego. Eu me refiro a esses quadros e todos podem ser constatados, todos, sem exceção, podem ser observados e percebidos quando não colocamos uma identidade presente para interferir. Aqui se trata apenas de olhar, apenas e simplesmente escutar ou perceber. Então, na prática, a meditação é se tornar cônscio destas reações, sem interferir com elas. É que toda a nossa inclinação, por hábito, por mania, é sempre de querer se livrar, se proteger, ou fazer algo contra isso, ou fugir.
E esse movimento, ele apenas mantém a continuidade. Esse movimento é ainda o movimento do próprio eu, do próprio ego. Então não há esta qualidade de atenção para constatar, para observar, para apenas ficar ciente. E esse é o desafio, esse é o convite. Se aproximar do autoconhecimento é se aproximar desse olhar sem interferir. Então, isso lhe aproxima da verdade da meditação. É que, em geral, quando as pessoas procuram a meditação, elas procuram a meditação para se livrarem de alguma coisa. Então, elas acreditam em uma ferramenta para se livrarem de um dado estado interno psicológico, de sofrimento, de conflito, de dor. Em geral, as pessoas falam da meditação como uma ferramenta assim. E, de uma certa forma, aquilo que elas praticam pode ajudar. Mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando da real meditação, daquilo que põe fim à ilusão de uma identidade presente. Estamos falando da real meditação de uma forma prática. Nós temos aqui no canal uma playlist extensa sobre o assunto. Algo que aponta para o despertar desta real consciência. Não se trata de se livrar deste ou daquele sofrimento específico. Se trata de ir além do sentido de uma identidade presente, vivendo como experimentador e, naturalmente, carregando todos os quadros de sofrimentos e desordens desta ordem, nesse velho modelo psicológico. Algo além do eu, além do ego e, portanto, além do sofrimento. Mas não podemos olhar para a meditação como uma ferramenta para nos livrarmos do sofrimento. Aqui a base é o autoconhecimento. Sim, nos aproximamos desta revelação divina pela verdadeira meditação, pela real meditação. Isso é o fim do eu, é o fim do ego. Então, sim, se o eu não está presente, o ego não está presente, não há mais sofrimento. É o despertar do seu natural estado de ser. É a ciência da realidade de Deus, que é você, em sua natureza essencial, o fim para o sofrimento, para a confusão, para toda a desordem. Isso revela a verdade de Deus. O seu real encontro com a vida é o encontro com Deus, é o encontro neste ser. Isso é você. Não há qualquer separação entre a realidade, a vida e ser. Isso é Deus. Isso é a natureza da verdade. É aquilo que aqui está presente. É nisso que estamos aqui com você, trabalhando, aprofundando. Ter uma direta compreensão, ter uma percepção clara, real, é algo possível quando esse sentido do eu não está. Quando esta mente que nós conhecemos já não está mais presente. Há algo novo presente. Algumas vezes eu chamo de mente nova ou mente livre. E outras vezes eu chamo de não mente, ou real consciência, ou divina consciência. Não importam os nomes. Estamos apontando para algo além do conhecido. Indescritível, inominável. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo.
Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, sem nenhuma recitação de mantra, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e esquecemos de todo e qualquer problema. Temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos e podemos ter um vislumbre real e uma compreensão dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já aproveita e dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O paradoxo aqui é dizer que Deus nunca deixou de ser o que Ele é. E você nunca deixou de ser aquilo que sempre foi. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro.